Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito se inclinam. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de um texto poderoso que o apóstolo Paulo nos ensina. E nós estamos aqui nesta noite com o propósito de aprender do Senhor. Então nós pedimos: Deus, fala conosco. Fala, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, somos dependentes do Senhor. E com certeza chegaremos ao final dessa ministração com entusiasmo, com alegria, empoderados pelo Espírito Santo a fazer maravilhas e proezas em Teu nome. Então, Senhor, nos ajude a aquietar o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, porque sabemos que a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Ela tem um propósito, e nesse propósito ela prosperará, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, meu amado e amada. O tema da mensagem dessa noite é vivendo dominado pelo Espírito Santo. Amém? Vivendo dominado pelo Espírito Santo. Então segura aí, porque você vai entender muitas coisas. E eu começo fazendo uma pergunta: você gostaria de ter uma vida dominada pelo Espírito Santo? Então nós vamos trabalhar nessa noite exatamente por isso. Será que está disposto a viver desse jeito? Será que você está disposto, será que você está disposta a viver desse jeito? Porque é lindo, é maravilhoso, é gratificante, é gostoso você ver alguém que vive dominado pelo Espírito Santo. Você sentir pessoas que caminham contigo, que estão ao seu lado, que estão perto de você, que estão congregando com você, que são pessoas dominadas pelo Espírito Santo. E muitos são despertados a querer ter uma vida desse jeito, mas para quê? Só para aparecer? Só para falar que tem o Espírito Santo e Deus usa e tal, e acontece? Será que nós estamos dispostos verdadeiramente a viver desse jeito? Paulo aqui, ele dá um alerta, dá uma instrução maravilhosa, porque tem pessoas, como naquela ocasião que Paulo escreve essas orientações, é uma situação semelhante à que nós estamos vivendo hoje, porque hoje também existem pessoas que estão sendo dominadas pelas ilusões da vida. Tem pessoas que estão sendo dominadas pelas utopias e não pelo Espírito Santo. Tem pessoas que são dominadas pelas mentiras. Fala que não vive, tenta mostrar o que não tem, e acaba pensando que a mentira é verdade. Tem pessoas vivendo dessa forma. Tem outras que estão conduzindo a sua vida pelos jogos de interesses. É na política, é na economia, é de interesse com pessoas. Vivem as suas vidas dominadas por esses jogos de interesse, por essas coisas. Temos também aquelas pessoas que são dominadas pelas emoções. Isso é um perigo.
tomam decisões com consequências duradouras baseadas nas emoções. Não faça isso. Tem pessoas vivendo. Naquela ocasião já vinham pessoas assim, e hoje mais ainda. Pessoas que estão vivendo baseadas nos jogos de interesses e baseadas nas suas emoções, dominadas pelas suas emoções. Algumas são dominadas pela lógica. Não, isso é lógico. Vai vivendo a vida dessa forma. E tem aqueles que ainda se julgam mais espertos, né? São dominados pela inteligência. Eu sou inteligente. Não vem para cima de mim com isso não, que eu não caio nessa não. Eu sou muito inteligente para tal coisa acontecer comigo. São dominados pela sua própria inteligência. E nós sabemos, amados, que existem muitas pessoas que são dominadas pelas crendices, que é a questão da astrologia, horóscopo, cartas, tarô, leitura de mão, macumbaria. E por aí vai uma série de crendices que tem muitas pessoas que são dominadas por essas crendices. Tem umas que são dominadas pela ignorância. A ignorância espiritual. Ou seja, vivem a sua vida fora da palavra de Deus. E esperando que Deus abençoe. Então tem muitas pessoas que são dominadas pela ignorância espiritual. E, amado, tem aquelas que são literalmente dominadas pelo diabo. Tem aquelas que são literalmente dominadas pelo diabo. Então você vê como que a extensão do que Paulo estava ensinando aos romanos e que vem para nós nos dias de hoje é algo muito profundo. E eu quero falar de uma coisa por último que não é menos importante que as demais, mas que tem muitas pessoas que hoje estão sendo dominadas pela mídia. Tudo que vê, acredita. Não quer nem saber se é verdade ou não, mas a mídia colocou lá, está sendo dominado por aquilo. Acha que aquilo é verdade, acha que aquilo é real. E se você levantar a voz de um questionamento, está sujeito a você perder a amizade com aquela pessoa, porque você tem uma opinião diferente da dela. Esse é o ponto que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas que estão sendo dominadas pelas informações da mídia. E nós temos falado aqui, temos orientado qual o comportamento que nós devemos ter com relação a isso. É importante, querido, preste atenção numa coisa, que é importante você saber de uma coisa. O Espírito Santo só domina a vida de quem permite. O Espírito Santo só vai dominar a minha vida, só vai dominar a sua vida se você permitir. Porque você pode dizer aqui no começo, eu quero essa vida para mim. Mas se você não permitir que o Espírito Santo domine você, ele não vai fazer isso. Você pode ser dominado por essas outras coisas que eu disse aqui e talvez algumas outras que eu nem falei. Agora, para quem quer de fato ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, a instrução de Paulo chega a ser algo valiosíssimo. Porque mesmo o cristão que acha que tem a sua vida dominada pelo Espírito, ele precisará ter cuidado, principalmente com 3 coisas na sua vida. O crente que acredita, que acha que ele tem uma vida que é dominada pelo Espírito Santo, se temos alguém aqui hoje, nessa qualificação, eu quero dizer para você uma coisa, precisa ter cuidado com 3 coisas na sua vida. E se você que ainda deseja ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, e você está entendendo que você vai sair daqui hoje, sendo dominado pelo Espírito Santo, já fique atento com 3 coisas na sua vida. Primeiro é a acomodação. Quem acha que já sabe de tudo e que tem um bom padrão de santidade, sabe que a acomodação não é sinônimo de estabilidade. Tem gente que acha que tem um bom padrão de santidade, acomoda. Acomodação não é sinônimo de estabilidade. Quem se acomoda
acaba levando uma vida espiritual medíocre. Lembra da semana passada, nós falamos aqui alguns pontos sobre ampliar a nossa visão. Tem muita gente que acomoda e não quer fazer mais nada, não quer ampliar a visão, não quer pagar o preço de ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. E quem se acomoda, quem não quer ampliar a visão, quem não quer buscar algo mais de Deus, vive uma vida espiritual medíocre. E essa vida medíocre acaba, consequentemente, levando a um outro ponto que nós devemos ter cuidado, que é o esfriamento espiritual. Porque uma vida medíocre, espiritualmente falando, ela vai levar ao esfriamento. Você está acomodado, a sua vida está medíocre, e esse esfriamento, ele é detectado por uma coisa: você perde o prazer nas coisas de Deus. Você perde o prazer com as coisas de Deus. Nós falamos aqui da experiência que Abraão viveu. Quem estava presente aqui no culto vai lembrar sobre isso. Ele estava acomodado. Por que Deus mandou ele sair da tenda dele? Porque ele estava acomodado dentro de casa. Está tudo bem. Vamos ficar em casa, está ótimo. Não precisamos sair, não precisamos fazer nada, vamos ficar em casa. Mas quando Deus falou assim: Abraão, sai e vai lá fora. Amplia a tua visão, olha as estrelas. E aqui a gente está falando exatamente sobre isso. Essa acomodação que leva ao esfriamento espiritual faz com que você perca a visão e o prazer nas coisas de Deus. E para quem perde o prazer nas coisas de Deus, o reino não é mais prioridade. O reino de Deus não é mais priorizado na vida de quem perdeu a visão, a perspectiva e o prazer nas coisas de Deus. Deus tem falado muito sobre isso conosco aqui na igreja, amados. Deus tem ministrado no profundo conosco aqui na igreja. Pessoas que querem até estar bem com Deus, mas não se esforçam nem um pouquinho para que isso aconteça. Nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo só vai dominar a minha vida se eu permitir. Pessoas estão querendo que Deus faça, que Deus realize, que Deus aconteça, mas não estão se esforçando nem um pouco para fazer algo para que isso aconteça. Tudo em sua vida, até os pequenos afazeres, são mais importantes do que estar nos cultos, do que estar na escola dominical. Mas quando a coisa aperta, é o primeiro a chegar na igreja. Não é desse jeito? A coisa apertou, quer chegar na igreja cedo e quer participar. Amanhã tem oração? Tem, sim, vai ter oração amanhã. Então, quer estar junto. É só a situação apertar um pouquinho. Uma coisa é fato, querido: se a fé esfria, o pecado aquece. Quem se esfria e deixa a fé esfriar, pode estar certo que o pecado está aquecendo aquela pessoa. Velhos hábitos começam a ressurgir, até aqueles que já tinham sido vencidos. Quanto mais distante de Deus, maior é o risco de você se esfriar. É o caso que a gente já ouviu falar daquele experiência da panela no fogo, né? A água fervendo. Você tira ela dali, ela vai esfriar. Daqui a pouco a água está geladinha. Mas enquanto ela estiver sendo na pressão, estiver no fogo, ela está produzindo calor, fogo. Resultado positivo. Agora, quando você esfria na fé, o pecado começa a aquecer, os velhos hábitos começam a aparecer, até aqueles que você aparentemente tinha vencido. Começa a acontecer três coisas. Você começa a querer cobiçar a carne. Os seus olhos começam a querer cobiçar coisas que não devem. E você entra na expectativa de ser uma pessoa soberba na sua vida. Muito cuidado. Porque quem se acomoda vive uma vida cristã medíocre, sem prazer em Deus e vive no limite.
E isso pode fazer com que a pessoa entre no terceiro nível, a queda. A queda. A queda aqui significa pecar. Desobedecer a Deus. Porque quando cai na fé, amados, preste atenção nisso aqui, quando cai na fé, o seu estado é pior do que antes que você conhecia Deus. É bíblico. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz isso. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nela. Olha só. O cara já ficou livre daquelas coisas, mas aí volta e fica envolvido nela de novo. E vencido tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Mas infelizmente tem muitas pessoas se esquecendo desse pequeno detalhe, mas mortal. Pequeno detalhe, mas mortal. A pessoa vem para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus, reconhece como Senhor, Salvador da sua vida, mas depois se afasta. Isso é um pecado mortal. Um detalhezinho que a pessoa se esquece. Eu não vou mais na igreja, vou me afastar. Tudo bem. Amado, aqui está dizendo que o estágio é pior daquele que você conhecia antes. E aqui está dizendo uma coisa interessante. Era melhor você nem ter conhecido. Agora conheceu, querido, o problema é teu. A situação fica muito séria. E as pessoas não atentam para esse pequeno detalhe mortal. Se afasta, some, desaparece da igreja como se fosse um botequim. Se esquecem que depois que você conhece a palavra de Deus, que você faz uma aliança com Deus e você abandona essa aliança, querido, é pior você nem ter conhecido. Porque está dizendo aqui, você está em falta com o santo mandamento que foi dado. O seu estágio pode ser pior do que antes. Ele diz aqui, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor, ficam de novo envolvidos com elas. O irmão Devani falou semana passada, que ele falou, algo que ficou na minha cabeça. E aquilo foi bacana, o testemunho dele. Falando que ele já pensou em sair da igreja. Mas que ele olhou para trás. Eu não quero voltar lá, não. Eu não quero voltar para a vida que eu tinha antes, não. E glória a Deus que foi o Espírito Santo que mostrou para o irmão e convenceu ele para ele permanecer. Porque se ele desse ouvido às tentações, se ele tivesse esfriamento espiritual, ele tinha voltado. E glória a Deus que o Espírito Santo trabalha no coração desse homem, que aqueceu o coração dele, e ele falou assim, opa, eu não quero essa vida de volta não. E infelizmente tem muitas pessoas que estão querendo voltar para a vida do erro, do passado, do pecado, do engano. A verdade, querido, é que nós seres humanos, nós temos uma natureza fraca. A nossa natureza interna, ela é fraca. E nós somos assolados pelo diabo, externamente, o tempo todo. E se você não tiver fortalecido, se você não tiver uma vida dominada pelo Espírito Santo, você vai enfraquecer. A Bíblia, no capítulo 26 de Mateus, versículo 41, diz que a carne é fraca. Lembra disso? Mas a Bíblia não diz que o pecado é vitamina. Tem gente que fala que a carne é fraca, pastor. E enterra no pecado. Onde está escrito que pecado é vitamina? A Bíblia é muito clara, se está em negócio de pecado, foge dele. Sai dele. Mas tem pessoa que pensa que pecado é vitamina e enfia o pé na jaca. Quando se é dominado pela fraqueza, fica fácil ceder, querido. Pois se você está dominado, você está sem satisfação, está sem humor. E aí a incredulidade traz o medo.
e faz o pecado vencer. Nós precisamos ter uma vida dominada totalmente pelo Espírito Santo, que vai fazer com que a gente saia de situações pecaminosas. Nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque assim nós viveremos as ações poderosas do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando você vive uma vida dominada totalmente pelo Espírito Santo, você começa a ver as ações poderosas do Espírito Santo na nossa vida. Que ações são essas? Aí eu dou sequência nos 2 versículos que nós não lemos desse capítulo 8, que é o versículo 10 e 11. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que palavra poderosa e grandiosa que é liberada sobre a nossa vida. Se nós queremos viver uma vida plena com o Espírito Santo, aí tem a tradução que diz aqui, ó, mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo que vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês por causa daquele que foi aceito em Deus. E se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Olha que coisa linda, gostosa, estimulante, gratificante para nós. Porque assim nós vamos ter sensibilidade para poder ouvir Deus falar diretamente no nosso coração. Isso é algo espetacular. Porque quando a frieza começar a aparecer, querido, o Espírito Santo derramará da sua presença em nós. Você pode até ter momentos de dificuldades. Em momentos em que de repente começa a querer aquela frieza espiritual, aquela situação que o irmão Devani reportou para nós. Mas quando isso começa a acontecer, o Espírito Santo derramará a presença dele em nós. E você vai ser renovado. Quando a fraqueza espiritual começar a chegar em nós, quem tem a presença abundante do Espírito Santo será fortalecido por ele. O Espírito Santo trabalha para nós. O Espírito Santo trabalha no fortalecimento de cada um de nós. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Tito, capítulo 3, versículo 6. Jesus derrama do seu Espírito. E a palavra derramar tem a tradução de quantidade sem limite. Quanto mais você pedir para ele derramar, vai ser derramado. Não tem limite para isso. Basta pedir. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 16, tem uma palavra muito interessante e gostosa para nós. Enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo está dizendo essa palavra, enchei-vos, está dizendo assim, olha, você vai ficar completo, total, pleno, transbordando, satisfeito. O Espírito Santo derrama da sua presença para nos encher e nos fortalecer, para que possamos vencer o mundo, vencermos o diabo, vencermos as tentações que vêm sobre nós. Ao deixarmos ser dominados pelo Espírito Santo, nós venceremos o inimigo e nenhuma situação poderá prevalecer na nossa vida. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Eu preciso disso. Eu preciso disso. O Espírito Santo é aquele que nos sustenta para que as fraquezas não sejam motivos da nossa derrota. Porque tem muitas pessoas entrando numa rota de derrota porque não querem deixar a sua vida ser dominada pelo Espírito Santo. Na realidade, querer até querem, só não deixa. Porque quem que não quer? Todo mundo que quer. Mas agora deixar é outra coisa. Deixar é outra parte da história. O Espírito Santo fala ao nosso coração como um alerta. Talvez você já tenha vivido experiências desse nível com o Espírito Santo,
E eu vou falar agora aqui, talvez você vai entender assim, cara, eu vivi essa experiência. Você talvez estava indo para algum lugar e de repente o Espírito Santo falou contigo assim, ei, não vai lá não. Ou então o Espírito Santo falou assim, ei, sai fora. Sai fora desse lugar. Isso aí não te pertence. Talvez o Espírito Santo fale contigo assim, ei, sai fora desse relacionamento. Está acabando com a sua vida. Principalmente a sua vida espiritual. Eu recentemente ouvi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu confesso que eu ainda não tinha enxergado nessa perspectiva. Tem pessoas que estão se envolvendo em relacionamentos amorosos, que não têm aprovação, que não têm a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas não conhecem o verdadeiro sentido do amor, o amor que emana de Deus. Ficam presos em relacionamentos amorosos por condições, porque está faltando conhecer o amor verdadeiro de Deus. Então qualquer amor serve. O amor que aprisiona, o amor que quer dominar, o amor que quer usar. Esse não é o amor de Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, você não vai aceitar esse relacionamento. Porque você vai querer uma aliança com Deus, completa. Se não for do jeito que Deus quer, esse relacionamento eu não quero. Mas porque assim está assim, de homens e mulheres, vivendo relacionamentos desse jeito. Porque não conhecem o verdadeiro amor. O Espírito Santo tem poder para fazer a oposição contra a carne, querido. Contra a sua vida dominada pelo Espírito Santo. A carne pode até querer gritar. Mas o Espírito Santo dentro de você, sai fora. Não faça isso. Porque você está sendo guiado completamente pelo Espírito Santo. Eu disse no começo, muitos vão sair daqui hoje de uma maneira totalmente diferente de que entraram aqui. Você que se permitir deixar o Espírito Santo dominar a sua vida, você vai negar muitas coisas a partir desse momento na sua vida. Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13, tem um princípio que é muito forte. O Espírito Santo vos guiará em toda verdade. Quando a palavra de Deus diz isso, que o Espírito Santo nos guiará em toda verdade, algumas coisas são excluídas. Ou seja, toda mentira. Mentira e verdade não caminham junto. Então mentira está excluída. Porque o Espírito Santo de Deus vai guiar você somente na verdade. Vai tirar você de toda confusão. Eu gosto de uma passagem que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Fica aí a dica. Se a tua vida está em confusão, se o que você está fazendo, se os relacionamentos estão em confusão, não é de Deus, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é Deus de paz. E aqui é esse ponto que o Espírito Santo tem características especiais para nos dominar. Olha como é que ele faz. Ele nos domina de maneira soberana. Você quer saber como é que é ser dominado pelo Espírito Santo? Tem algumas características. E uma delas é essa. Ser dominado de maneira soberana. João capítulo 3, vou te dar tudo referência bíblica, para que você possa depois confirmar. Você pode assistir depois a gravação para conferir isso. Que eu vou dizer para você aqui. Você que quer ser dominado pelo Espírito Santo, que a sua vida dominada pelo Espírito Santo, tem algumas características especiais. A primeira delas, não é uma sequência, mas a primeira que eu vou dizer. Ele nos domina de maneira soberana. João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É conduzido de forma soberana. É Deus que está no controle da nossa vida. E uma outra maneira que Ele domina a nossa vida de maneira bem clara. Capítulo 8 do livro de Atos, versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. É aquela passagem que nós conhecemos, né?
Aqui o Espírito Santo foi muito claro. Vai lá, chega junto daquele carro, vai lá que eu quero falar com aquela pessoa. Assim, assim, assim. É uma maneira clara. É ser dominado pelo Espírito Santo de maneira clara, não traz confusão. Ele nos domina, contrariando os nossos próprios propósitos. Aqui é um ponto difícil, né? De reconhecer. Porque o Espírito Santo quer nos dominar também quando nós temos a nossa vontade. Mas Ele quer nos dominar acima da nossa vontade. Ei, não é isso que eu quero não. Em uma das suas viagens do apóstolo Paulo, capítulo 16 do livro de Atos, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Era a vontade deles, mas o Espírito Santo, aqui não. Às vezes o Espírito Santo vai dizer isso para nós: ei, não é assim não. Não é desse jeito que eu quero. Precisamos ter a sensibilidade para isso. Porque no próprio livro de Atos, no capítulo 13, versículo 2, nós temos uma outra maneira, e uma outra característica de que o Espírito Santo de Deus nos domina, mostrando que tem propósito definido para a nossa vida. Você acredita que tem propósito definido para a sua vida? Amém? Então olha só o que ele diz aqui para nós. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Tem uma obra especial da parte de Deus para nós. E Deus está revelando, Deus está mostrando, Deus está chamando. Separa essas pessoas para a obra. Você quer saber de uma coisa? Eu tenho orado, e algumas poucas pessoas aqui sabem que eu estou orando por um propósito, para que Deus me mostre algumas pessoas para uma obra que nós queremos realizar aqui dentro. Algumas pessoas eu já avisei. São poucas pessoas. Porque são poucas pessoas que Deus está me mostrando para essa obra. E eu creio nessa passagem daqui. Deus está mandando separar essas pessoas para essa obra. Uma obra que Deus tem chamado. O Espírito Santo nos domina, levando para alguns caminhos que não são caminhos talvez usuais, normais. Porque no capítulo 4 de Mateus, o Espírito Santo pegou Jesus e levou ele para onde? Para o deserto. E lá ele foi tentado. 40 dias e 40 noites. Mas foi o Espírito Santo que levou. Era um caminho comum, normal? Não. Mas foi o Espírito Santo que conduziu. E o Espírito Santo de Deus nos dirige ao lugar certo. O momento certo. Para quem tem um chamado. Para quem tem um propósito. Para quem entende sobre isso. A ocasião do nascimento de Sansão, Juízes capítulo 13, versículo 25, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Foi aonde que Deus queria que Sansão começasse a sua vida e crescesse no ensinamento ali. Foi lá. O Espírito do Senhor começou a incitá-lo. A quando e quanto. Trabalha dessa forma. O Espírito Santo nos domina, sabe por quê? Porque Ele quer nos levar à vitória. Domina porque Ele quer que sejamos vitoriosos. E eu encerro aqui, querido. Esse domínio só será possível se eu deixar. Esse domínio só será possível se você deixar. Você tem uma opção hoje, aqui, agora. E é você que tem que escolher. Quer ter uma vida dominada pelo Espírito Santo? Ainda quer? Sim ou não? E é você que vai decidir se isso é possível. Sou eu que vou decidir se isso é possível. Eu quero que a minha vida seja dominada pelo Espírito Santo, ainda mais. Nós aprendemos aqui algumas estratégias, algumas características, o ensinamento dessa mensagem. Abre a nossa visão, amplia a nossa visão, ainda falando sobre isso.
para que possamos ter uma vida totalmente dominada pelo Espírito Santo. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei se você chegou aqui feliz com a sua vida, achando que estava sendo dominada pelo Espírito Santo. Se você entendeu que sim, e essa palavra enriqueceu ainda mais, glória a Deus, continue nessa caminhada. Mas se você chegou aqui pensando que a tua vida está sendo dominada pelo Espírito Santo, você começou a ver alguns pontos que precisa ser ajustado, amém, glória a Deus. Se você quer de fato seguir adiante, sendo dominado pelo Espírito Santo, esse domínio só é possível se você deixar. Esse domínio só é possível se eu deixar. As características de como que o Espírito Santo nos domina. Falou com você alguma coisa? Se você precisa de mais e mais do Senhor, e você quer receber do Senhor essa palavra que está saindo do altar, e essa palavra entrou no teu ouvido, chegou no teu coração, e Deus espera que haja uma resposta positiva de você, é hora de nós orarmos. É hora de nós respondermos ao Senhor. Isso é para mim. Mas responder não só da boca para fora, mas responder com atitude. Na prática. Porque como nós falamos aqui, vimos aqui, amados, existem muitas pessoas que estão falando, mas não estão vivendo. Nós precisamos mudar esse paradigma. E eu creio que Deus tem uma obra muito especial para a nossa igreja metodista em Rio das Flores. Eu creio nisso. Não quero mostrar com essa fala, talvez uma arrogância, uma presunção de querer ser mais ou melhor do que qualquer outro colega, amigo, pastor. Não. Eu estou dizendo questões específicas para nós aqui. Deus tem algo muito especial para a nossa igreja metodista em Rio das Flores. Porque está trabalhando de uma maneira especial e diferente. Todos vão fazer parte dessa obra? Todos estão sendo chamados, querido. Todos estão sendo chamados. A Bíblia mesmo diz que todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque na hora do funil, na hora da peneira, muitos vão ser tirados. Porque não querem. Porque não estão dispostos a seguir adiante. Não querem ser melhores, não querem fazer um pouco mais de esforço. Como eu disse e encerro, esse domínio do Espírito Santo de Deus na nossa vida só será possível se a gente deixar. Então eu faço aqui um momento de encerramento e orar por você. Você que está tendo dificuldades, você ouviu essa palavra, você ouviu essa mensagem, você até quer que a sua vida seja dominada pelo Espírito Santo, mas você encontrou alguns obstáculos, algumas dificuldades, mas que você quer vencê-los. É hora de você se colocar de pé e pedir que Deus te ajude a vencer. Você que já está vivendo uma vida dominada pelo Espírito Santo, mas que você está entendendo que você precisa aprimorar, você precisa melhorar em algumas áreas. Porque Deus quer usar você de uma maneira especial. É você também que Deus está falando, e se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé. E se você está vivendo um momento de esfriamento espiritual, você está acomodado. Lembre-se que eu falei aqui no meio da pregação, eu falei para termos cuidado com esse tipo de coisa, porque aí vem o esfriamento espiritual, depois vem a queda. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas coisas andam junto. Acomodação, esfriamento e queda. E você que não quer voltar a ter a prática de vida que você tinha antes, porque você entendeu agora o tamanho do compromisso, da responsabilidade que você tem. Porque você agora ouviu, você conhece a palavra, você sabe das consequências, das responsabilidades que ela traz. Se você decidir voltar atrás, a vida que você levava antes, a palavra de Deus diz que era melhor você nem ter conhecido, que Deus não tem você como inocente. E se tem um versículo que eu tenho muito temor e tremor diante dele, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Isso não é brincadeira, querido. Isso é muito sério. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Eu quero orar por você. Quero orar pela minha vida. Porque como eu tenho dito, a primeira pessoa a ouvir essa mensagem sou eu.
E eu confesso a vocês que eu tenho passado aperto com Deus. Porque para ministrar as palavras que Deus tem gerado no meu coração, no altar dessa igreja aqui, queridos, Deus tem me colocado na moeda. Deus tem me apertado, porque eu preciso ser o exemplo para você. Eu preciso ser o modelo para você. É minha responsabilidade trazer essa igreja alinhada, como eu estou falando aqui, começando aqui no altar. Então há uma responsabilidade muito grande. E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão teus filhos e filhas, Deus, que ouviram a mensagem nessa noite. Ouviram a proposta do Espírito Santo nessa noite. O desejo de dominar a nossa vida de forma plena, total. E há um desejo em nós de querermos isso. Mas alguns de nós vivem uma dificuldade, Senhor, de colocarmos em prática tudo aquilo que tem sido ministrado. Porque ora vem os prazeres da carne, ora vem os prazeres dos olhos, que vem tentando, que vem perturbando as propostas, as coisas desse mundo, tem gerado esfriamento, tem levado pessoas a serem dominadas por coisas que não são o Senhor. E nessa noite, Deus, nós estamos aqui com o nosso coração voltado e disposto a deixar o Espírito Santo a dominar a nossa vida, a encher, a inundar, a ponto de transbordar no teu Espírito. Queremos fazer aquilo que Paulo ensinou aos Efésios: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar do altar dessa igreja, sobre a vida daqueles homens e mulheres, de todos aqueles que estão aqui nessa noite, que querem ser cheios do Espírito Santo. Então, Senhor, encha-nos com teu Espírito, encha-nos com teu Espírito nesta noite, Senhor. Renova a nossa vida. Queremos sair daqui plenos, transbordando, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Somos luz nesse lugar. E aqueles, Deus, que o Senhor conhece, que o Senhor tem chamado para essa obra específica, que o Senhor vem trazendo, vem chamando, vem apontando, colocando à disposição a sua vida de forma plena e total para o Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite de ensino, de instrução, de alinhamento que o Senhor está proporcionando para nós. Muito obrigado. Todos sejamos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então aplauda bem forte ao Senhor. Deus está nesse lugar. Está sendo ligado na terra e ligado no céu essa palavra nessa noite, na minha vida e na tua vida.